Não vale a pena publicar no YouTube um vídeo sobre o abate de porcos. Especialmente se mostrar o atordoamento elétrico. O YouTube reage muito mal à violência contra animais. Mesmo que o vídeo seja educativo. Mesmo que mostre a verdade. Esse tipo de conteúdo quase certamente receberá restrição de idade. Pode ser ocultado da maioria dos espectadores. Pode perder a monetização. Pode receber um aviso da plataforma. Em casos extremos, pode desaparecer junto com o canal. O YouTube não avalia intenções. Ele reage apenas às imagens. E eu não faço isso para chocar. Não quero forçar ninguém. Eu simplesmente não quero fingir que isso não existe. Não consegui mais suportar a ideia de pagar por um sofrimento que eu mesmo não seria capaz de causar. Não precisei assistir a tudo até o fim para entender que não quero mais participar disso. Por isso, em vez de mostrar a morte, mostro uma escolha. Sem gritos. Sem violência. Com uma decisão simples e uma mensagem clara. Isso é algo que o YouTube pode mostrar ao mundo. Eu não planejava nenhuma mudança. Estava navegando no Facebook como sempre. Encontrei uma página que publicava post após post sem gritos. Sem slogans. Apenas fatos e imagens. E em certo momento algo mudou dentro de mim. Não me tornei vegetariano. Apenas decidi não apoiar a indústria da carne. Sempre ouvi que o ser humano é caçador por natureza. Que sem carne não há força. Que é necessário. Depois vi uma foto de fisiculturistas veganos dos Estados Unidos. E essa história de necessidade deixou de fazer sentido. Parece que o ser humano é mais coletor e agricultor do que o caçador que gostamos de imaginar. Não mudei minha dieta para ser melhor. Não fiz isso pela forma física. Apenas saí de algo que deixou de combinar comigo. Cada um tem o seu momento. O meu veio quando deixei de acreditar que tinha que ser assim. Uma indústria baseada na exploração e no massacre de bilhões de seres inocentes e sencientes não pode de forma alguma ser definida como progressista ou humanitária. Enquanto uma pessoa sente dor, está viva. Enquanto sente a dor dos outros, é humana. Nesta imagem, infelizmente, faltam tanto o ser humano quanto a humanidade. Rejeite a violência. Escolha o veganismo. Hábitos culturais diferentes? O mesmo crime. Quem segue a multidão nunca irá além da multidão. Quem caminha sozinho encontrará um lugar onde ninguém jamais chegou antes. Além de escravizá-los, torturá-los e matá-los, zombam deles até mesmo após a morte. A espécie humana é o maior erro evolutivo da natureza. Seja vegan. Esta cela de morte do matadouro parece vazia para você. Não. Ela não está vazia. Está cheia de gritos, pedidos de misericórdia, sofrimento, terror e sonhos moribundos de vida, amor e liberdade. Seja a pessoa que para sempre esvazie completamente este lugar manchado com o sangue dos indefesos. Não há nada de humano acontecendo em um matadouro. Estamos aqui pelos animais. Somos os defensores de todos os seres que tiveram sua voz e o direito a uma vida digna roubados. Junte-se a nós. Seja vegan. Todos os anos. Na Polônia,
Centenas de milhões de animais terrestres são mortos para fins humanos. São vertebrados altamente desenvolvidos e capazes de sentir, classificados como os chamados animais de produção. Não recebem o mesmo estatuto cultural nem a mesma proteção legal que animais semelhantes, considerados animais de companhia. A maioria dos animais do primeiro grupo está envolvida na pecuária industrial, o que significa não apenas a morte, mas também uma vida de sofrimento. Os efeitos dessa violência são omnipresentes e a maior parte da sociedade beneficia de produtos criados à sua custa. No entanto, apesar da escala do fenômeno, o seu sofrimento permanece invisível. Também permanece pouco reconhecida a possibilidade de escolher um modelo melhor e não explorador de relação entre os seres humanos e os outros animais. Não crais para matar. Os animais não são alimento para os seres humanos. A partir de agora, não ser vegano é um crime. As pessoas que permitem o abuso e a morte de animais cometem um crime. Estamos aqui pelos animais. Somos os defensores de todos os seres que foram privados de voz e do direito à vida. Junte-se a nós. Matadouro, um lugar onde nada de bom ou humano acontece. Os fetos de bezerros retirados do útero de vacas assassinadas em matadouros vão diretamente para o lixo, pois são inúteis para a indústria da morte. Em muitos casos, os bezerros já estão totalmente formados e próximos do nascimento, então são brutalmente mortos no chão ao lado de suas mães agonizantes. A maioria dos consumidores de laticínios nem sequer sabe que a indústria leiteira e de abate sem empatia funciona dessa maneira. Isso nunca será ensinado nas escolas nem mostrado nas propagandas coloridas de produtos lácteos. Abra os olhos se você não quer fazer parte desse crime repugnante. Torne-se vegano. A visão de carne de cachorro servida no jantar choca muitas pessoas. A simples ideia de abater e cozinhar cães provoca na maioria de nós reações extremamente negativas. Por quê? Em que isso difere de fazer o mesmo com porcos, vacas, cordeiros ou galinhas? A única diferença são as normas culturais. Todos são seres conscientes. Todos querem viver. Todos sentem dor, medo e terror. Os pintinhos nascem em grandes incubadoras e nunca veem suas mães. Pouco após o nascimento, machos e fêmeas são separados e classificados como mercadorias sem vida. As fêmeas são destinadas a uma vida de escravidão na indústria de ovos, enquanto os machos são jogados em sacos de lixo e sufocados ou triturados vivos em maceradores. As pintinhas de um dia têm as pontas dos bicos cortadas com uma lâmina quente. Entre 5 e 11 galinhas poedeiras são amontoadas em pequenas gaiolas de arame. As gaiolas costumam ser empilhadas, permitindo que urina e fezes caiam sobre as aves de baixo. Devido às condições terríveis de vida, muitas morrem nessas gaiolas. Seus corpos frequentemente ficam ali, decompondo-se por dias entre aves ainda vivas. Após cerca de 2 anos de vida em escravidão, as sobreviventes são enviadas ao abate. No abatedouro, as galinhas poedeiras enfrentam o mesmo fim sangrento e cruel que as galinhas criadas para carne.
Imagine ter nascido no corredor da morte como condenado por um crime que você não cometeu. Bem-vindo ao mundo dos pesadelos animais dos quais eles não podem acordar. Não machuque os indefesos e inocentes. Escolha o veganismo. Um bom caldo vale tanto quanto uma boa urina. Da carne é extraído o mesmo que é eliminado pela urina. Isso me deu o que pensar. Empatia é saber o que outro ser sente, sentir o que esse ser sente, responder com compaixão à sua dor. Ou seja, eu te percebo, sinto com você e ajo para te ajudar. A empatia é um componente importante da inteligência emocional e significa a capacidade de se identificar emocionalmente com outro ser, de se colocar em sua situação. Em particular, trata-se da capacidade de evocar e compreender os sentimentos que ele vivencia e de prever suas necessidades, pensamentos e reações às nossas mensagens. Estamos aqui pelos animais. Escolha o veganismo. As galinhas são pequenas. Dá vontade de criar muitas. Muitíssimas. De preferência em gaiolas. Recentemente, a benevolente União Europeia determinou o aumento das gaiolas de 550 para 750 centímetros quadrados. A galinha pode dar mais um passo. Viva a liberdade de movimento! Uma orgia de liberdade transbordando ligeiramente além da superfície de uma folha A4. O cuidado veterinário pode ser problemático mesmo com poucos animais. Como é quando há 100 mil ou 10 mil animais? Em gaiolas ou galpões. Feridas, fraturas, doenças oculares e irritações respiratórias permanecem sem tratamento. Algo comum quando animais superlotados inalarem vapores de excrementos acumulados. Os animais devem botar ovos e, após 1 ou 2 anos, os que sobrevivem são enviados ao abate. A morte está incluída no baixo preço dos ovos. Não morrem apenas as galinhas que se tornaram menos produtivas. Nos incubatórios que abastecem granjas de postura, dos ovos nascem fêmeas e machos. Os pintinhos machos são tratados como resíduos e mortos brutalmente após a identificação do sexo. Só podes chamar-te produtor de leite quando o teu próprio corpo o produz e o extrais do teu próprio peito. Se o extrais do peito de outros, estás simplesmente a roubá-lo. Ou seja, és um ladrão. Se aqueles a quem o leite é roubado são mortos para que tu lucras com isso, és também um assassino. Cada colher de produtos lácteos é uma colher cheia do sofrimento e da morte de pequenos bezerros. Mantém-te afastado de produtos de origem animal. Até que ponto um porco teria de se parecer com um cão para merecer o direito à vida? Estamos aqui pelos animais. Somos defensores de todos os seres que foram privados de voz e do direito à vida. Junte-se a nós. Uma pilha de raposas esfoladas. Nesta foto tirada em uma das fazendas de peles, é possível ver o resultado final sangrento da produção de peles. Dezenas de milhares de animais saudáveis foram esfolados vivos apenas para produzir roupas completamente atrasadas e repugnantes para um grupo de pessoas degeneradas. Neste caso são raposas. Mas no mundo existem muitas fazendas que torturam diversas espécies de animais, como chinchilas,
furões, vissons, além de cães e gatos criados. Por exemplo, em fazendas de peles chinesas. Em todas essas fazendas, os animais são esfolados vivos. O método mais comum consiste em atordoá-los com 2 eletrodos, um colocado na boca do animal e o outro dentro do seu ânus, submetendo-o a um choque elétrico muito forte que não mata, mas apenas o deixa inconsciente temporariamente. O processamento começa imediatamente enquanto os animais ainda estão vivos, durante o qual suas patas são cortadas e a pele é arrancada do corpo. Muitos deles despertam durante esse horror inimaginável ou mais tarde sobre uma pilha de corpos descartados. Não faça parte desse horror. Boicote sempre todos os produtos de origem animal. Comer carne é a coisa mais nojenta que conheço. É como mastigar o corpo da própria avó. O que é mais nojento? Um pedaço de cadáver ou uma mosca? Corredor da morte. Eles sabem perfeitamente o que os espera no final desta fila e tentam desesperadamente voltar atrás. Lá só existe a morte. Eles não querem morrer. Não existe uma forma humana de matar alguém que não quer morrer. Não precisamos comer corpos de animais. Você pode viver e ser saudável com uma dieta vegetal livre de crueldade e hoje em dia isso é muito fácil, pois temos centenas de milhares de opções. Uma fotografia de Andrew Scouron mostra um bezerro recém-nascido, ainda molhado pelos fluidos amnióticos da mãe e já separado dela para sempre. Este é o verdadeiro preço desse produto sangrento chamado leite, que hoje é adicionado à maioria dos produtos alimentares. Verifica sempre todos os ingredientes dos produtos que compras e boicotar aqueles que contêm lágrimas, sofrimento e desespero de mães e seus filhos. Ser um semeador de um amanhã melhor. Mostra coração e compaixão aos que são prejudicados. Não importa se as vítimas são judeus ou vacas, porcos, galinhas ou outros animais, diz Alex Ersheft, sobrevivente do Holocausto. No início da década de 1970, Ersheft trabalhava no problema da eliminação de resíduos de matadouros. Foi então que viu pela primeira vez restos de animais ensanguentados. Vieram-me à mente montes de corpos de Auschwitz e Treblinka. Claro que disse a mim mesmo que eram apenas animais. Mas isso não me deixou em paz. Quanto mais pensava nisso, mais semelhanças começava a perceber. A tatuagem de prisioneiros e animais. O uso de vagões de gado para transportar pessoas para as câmaras de gás e animais para os matadouros. Beliches de madeira superlotados cheios de esqueletos humanos e currais de madeira onde os animais vivem. Outra coisa ainda o atormentava. A designação arbitrária de quem tem o direito de viver. Cristãos vivem. Judeus morrem. O cão vive. O porco morre. Eu não planejava nenhuma mudança. Estava navegando no Facebook como sempre. Encontrei uma página que publicava post após post sem gritos, sem slogans, apenas fatos e imagens. E em certo momento algo mudou dentro de mim. Não me tornei vegetariano. Apenas decidi não apoiar a indústria da carne. Sempre ouvi que o ser humano é caçador por natureza. Que sem carne não há força. Que é necessário
Depois vi uma foto de fisiculturistas veganos dos Estados Unidos. E essa história de necessidade deixou de fazer sentido. Parece que o ser humano é mais coletor e agricultor do que o caçador que gostamos de imaginar. Não mudei minha dieta para ser melhor. Não fiz isso pela forma física. Apenas saí de algo que deixou de combinar comigo. Cada um tem o seu momento. O meu veio quando deixei de acreditar que tinha que ser assim.